Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira Conferência de Saúde do Noroeste Paulista. Vão entrando, compartilhando o link dessa live. Nós vamos aguardar mais alguns minutos para iniciarmos, até que o pessoal vá entrando e compartilhando, tá bem? Dessa forma, nós já vamos agradecendo a participação de todos. Nós sabemos a importância desse tema, como você quer envelhecer, assim como você, esse tema tem nos trazido bastante reflexão e nós vamos compartilhar aqui hoje juntos, na companhia dessas especialistas extremamente renomadas. Fiquem à vontade, vão compartilhando, curtindo, que nós vamos aqui também pegando o nosso link, compartilhando com os nossos amigos e compartilhando nas redes sociais também. Internet. Olá, Rafaele Rodrigues, seja muito bem-vinda. Olha só. É um prazer tê-la conosco. Em bate-papo com a Rafaele, gente, eu falo que relacionamento, netweaving, o famoso netweaving, ele é extremamente importante, todas as conexões, elas são muito importantes. Tive um bate-papo com a Rafa aí nos últimos dias, inclusive ontem, foi bastante rico e gerou bastante reflexão, viu, Rafaela? Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos entrando, vamos compartilhando com os nossos grupos, nas nossas redes sociais, para que todos tenham essa oportunidade. E de qualquer forma, como todos nós sabemos, aqui no YouTube, a live ficará salva e todos nós poderemos aí compartilhar ao longo dos dias, né, com todas as pessoas, aquelas que nós amamos, que nós queremos que ela tenha essa oportunidade também de fazer essa reflexão, né, de como você quer envelhecer, que é um assunto de extrema importância, né, e o nosso objetivo é justamente trazer o despertar, né, para as pessoas, que a partir do momento de decisão, né, que as escolhas são traçadas aí, então, dentro disso, nós vamos começar um ciclo, né, de conferências, de informação, de conhecimento, compartilhamento com profissionais, para levar conhecimento para todas as pessoas, né, realmente é o transbordar, o disseminar, o compartilhar e o aprender também com todos que estarão aqui conosco durante essa primeira conferência. É a primeira conferência, sim, é a primeira conferência que vai fechar 2022. Nós teremos aí outras 2 lives, e em dezembro nós encerraremos, né, com uma ação na prática, na qual nós vamos convidar a todos que estiverem conosco durante esse ciclo, né, são 3 lives aí, justamente para estarem conosco nessa ação de alguma forma. E o ano que vem, 2023, nós estaremos aí no auge, né, queridas, no auge da saúde no Brasil, levando o maior conhecimento para as pessoas, auge saúde no Brasil e cuidando de idosos. É uma parceria sustentável, elas vão falar conosco sobre isso daqui a pouco, justamente para poder aí, levar para as pessoas a melhor qualidade de vida. E a melhor qualidade de vida não é aquela qualidade de vida que muito se ouve falar, né? Nós vamos trazer aqui reflexões, casos reais, conceitos, realmente para que todos nós possamos aí ressignificar a questão do envelhecimento. Isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Na Camilo, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que vão ver aqui, ó, e boa madrugada, né? Porque tem aquelas pessoas que também ficam no YouTube procurando assunto de madrugada, então vamos ver aqui também no YouTube, né? E o assunto é extremamente relevante e com certeza vai fazer sentido e todas as pessoas devem ver mesmo, né? Para partir aí da questão da reflexão,
da reflexão, né? Falo que nos tempos de hoje, né, muitas coisas já mudaram, mas muitas vezes nós, seres humanos, nós acabamos tendo aí um pouco de memória curta, né? E muitas vezes a nossa cultura, nós deixamos a prevenção de lado, nós deixamos o cuidado de lado, nós somos imediatistas porque nós se preocupamos com aquilo que é hoje, que é o agora, o que é o daqui a pouco, né? A ansiedade está aí, tem um monte de patologia psicossomática aí, né? Mas é algo que nós queremos compartilhar com todos aqui para que todos tenham uma vida mais leve e mais saudável, né? E nada melhor do que estar aqui com as especialistas. Eu vou apresentá-las e depois elas vão fazer um bate-papo com todos que estão aqui. Vocês podem compartilhar o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com um grupo de família, com quem vocês quiserem. Será um prazer ter vocês aqui conosco na nossa primeira Conferência da Saúde. Agradeço, né, a oportunidade de ser parceira da Cuidando de Idosos, né, estar junto com todas essas especialistas que foram convidadas e de pronto aceitaram, né, diante do nosso convite. A Tamires Trindade, que é gerontóloga, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, falar um pouco da atuação dela hoje na área da saúde. A Elaine Durante, que é personal em saúde, que ela também vai falar da atuação dela hoje. A Diane, que é especialista de cuidando de idosos. Eu, Geise Silva, que vos falo, especialista em planos de saúde. Então, vocês viram que todos os nossos temas, eles estão inteiramente interligados. E é justamente isso que nós vamos compartilhar com vocês nos próximos dias. Antes de nós começarmos a dar início aí ao nosso ciclo de informação, né, que vai ser algo bem dinâmico, bem descontraído, com essas profissionais renomadas, vou pedir para compartilhar, né, um vídeo que nós preparamos especialmente para vocês, que é algo que nós preparamos com carinho, gerou bastante reflexão, né, dos dois lados da vida do qual nós queremos estar no futuro, né, e muitas vezes nós já temos ou já vivenciamos algo similar com pessoas da nossa família, então é justamente para começar a gerar reflexões, novos insights e novas oportunidades da gente fazer um diferente no amanhã. Vamos compartilhar o vídeo com os nossos participantes. Se tiverem perguntas, questionamento, interações, fiquem à vontade para compartilhar no chat, que nós vamos falando com todos aqui, tá bem? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Realmente a vida é feita de escolhas, e as escolhas são ao longo da nossa vida, né? Então, todas as escolhas que nós fizemos até hoje, elas nos trouxeram até aqui, e a partir de hoje nós podemos fazer novas escolhas, né? Novos modelos de vida aí, simples, fácil, divertido, que seja leve, sustentável, para ter uma vida saudável. E é nesse sentido que eu passo a palavra a Tamires Trindade, nossa gerontóloga, que vai compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento conosco hoje, e depois, nas próximas lives, ela vai compartilhar um pouquinho mais. É com você, Tamires. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos.
Então, como a Geise disse, eu sou gerontóloga, sou formada pela Federal de São Carlos, e quando a gente fala, né, você fez gerontologia, as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é o que é a gerontologia, né, e por que ela está inserida nesse contexto, por que eu estou aqui hoje, né. Então, a gerontologia, ela estuda o envelhecimento humano, né, em seus aspectos biopsicossociais, de modo bem grosseiro, porque essa profissão ela tem uma ampla rede de atuação. A gente faz a gestão do envelhecimento para que a gente conquiste a velhice com uma maior qualidade de vida. Então, que a gente viva mais, mas que a gente viva melhor. Seja através da ação direta com o indivíduo, e aí a gente faz planos de cuidado, ou da ação em instituições de saúde por meio da gestão em saúde. E aí, falando um pouquinho do envelhecimento em si, né? O que é o envelhecimento, quando ele começa? O envelhecimento ele é um fenômeno que atinge todos os seres humanos, então isso é inerente a todos nós. Hoje existem até muitas linhas de produtos que dizem ser anti-envelhecimento, né? Mas na verdade isso não existe. O anti-envelhecimento, porque é uma certeza que a gente tem que a gente vai envelhecer e que a gente vai morrer. Então, o envelhecimento ele acontece desde o nosso nascimento até a morte, e ele é caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e reversível, ligado intimamente a fatores biológicos, psicológicos e sociais. Hoje, no Brasil, são considerados idosos as pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com o Estatuto do Idoso. E a expectativa de vida está aí, em média, a 76, 77 anos. Com a pandemia, né, tiveram algumas alterações epidemiológicas na população, e esse número em relação à nossa expectativa de vida diminuiu um pouquinho. Então, estão sendo feitos alguns estudos em relação a isso ainda. Só fazendo um comparativo, né, a expectativa de vida de países mais envelhecidos e que tem já um IDH maior, né, é aproximadamente 82 anos. Então, a gente está vivendo cada vez mais. Por isso que é tão importante a gente pensar hoje no nosso envelhecimento, porque como a gente vai falar mais para frente, ele está intimamente ligado a muitos fatores, né? Então, quando a gente vai olhar a pirâmide etária, e eu vou mostrar um pouquinho aqui da pirâmide etária. Se a gente faz um comparativo, né, de 2013 com a projeção até 2060, a gente vê ali que o topo da pirâmide, né, então só explicando como que a gente visualiza essa pirâmide, embaixo a gente vai ver em milhões de pessoas. Então, quanto mais alargado, mais pessoas estão dentro daquela faixa etária ali que a gente vê no outro fator, né? Então, do lado a gente consegue ver todas as faixas etárias, e quando a gente compara ali 2013 com a projeção de 2060, a gente vê que o número de adultos idosos aumenta muito, né? Significativamente. Isso altera não somente as condições de saúde, mas da população também economicamente ativa, né? Então, quem vai trabalhar por nós? Quem vai fazer por nós e fazer as coisas funcionarem? Então, é uma questão que hoje é uma preocupação não só nossa, né, de como nós vamos envelhecer e da qualidade de vida, mas também do governo, para pensar também em políticas públicas. Hoje, né, na verdade, todo ano, cerca de 650 mil novos idosos são integrados e incorporados à população brasileira. E a maior parte desses idosos, eles têm doenças crônicas e algumas limitações funcionais. Aí, nesse sentido, né, o que seria essas limitações funcionais? Como que a gente define essa funcionalidade? Então, dentro da saúde, da definição de saúde, né, nós temos a capacidade funcional, que seria da gente poder gerir a nossa própria vida e cuidar de si mesmo. E dentro das atividades diárias, a gente pode dividir isso entre a autonomia, que ela está intimamente ligada à nossa cognição e o nosso humor, e a independência, que ela está ligada diretamente à mobilidade, a gente conseguir se mover, e a comunicação, a capacidade de se expressar. Então, a autonomia é aquela habilidade que a gente tem de controlar, lidar e tomar decisões pessoais como se fosse viver diariamente de acordo com nossas regras e preferências. Já a independência, em geral, ela é entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à nossa vida diária. Aí, continuando, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa, em como que, o que é o envelhecimento ativo, o que está ligado ao envelhecimento ativo, né? Como que eu posso
controlar isso dentro da minha realidade. Então, a palavra ativa, ela se refere à participação contínua de questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente a capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. E aí, quando a gente vai olhar o envelhecimento ativo, a gente tem diversos determinantes ali, né? Dentro dos determinantes, a cultura e o gênero, eles estão inseridos em todos. Então, são fatores que são os principais aí, que são bem generalistas. E aí, quando a gente fala de determinante econômico, por exemplo, a gente está falando da renda, do trabalho. Por quê? Porque ele nos dá acesso, porque ele determina também as nossas condições de saúde. Os determinantes pessoais que se tratam de biologia, de genética, carga genética hereditária referente às doenças, os determinantes comportamentais, o estilo de vida, tabagismo, alcoolismo, atividade física, o ambiente físico, a moradia segura, o saneamento básico, serviços sociais e de saúde, que sejam serviços integrados, coordenados e eficazes, que nos tragam realmente oportunidades para que a gente possa cuidar da nossa saúde, e determinantes sociais que estão relacionados ao nosso apoio social, à violência ou maus tratos e à própria educação. E dentro desses temas, né, desses determinantes, a gente não pode deixar de salientar um que ele é extremamente importante, que seriam as atividades físicas e o acesso aos serviços sociais e de saúde. Para isso, eu vou passar a palavra para minha colega Elaine, que hoje ela atua, né, num serviço de saúde, além de ser uma profissional de educação física. E é com você, Elaine. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, né? Que nem a Geise diz, né? Ou boa madrugada. A gente tem um envelhecimento ativo, a gente só pensa lá a hora que a gente chegar lá nos 60, ou a hora que eu aposentar, né? As pessoas só vão pensar na velhice literalmente na hora que ela chega, né? Ou que a ruga aparece, né? Ou que o músculozinho começa a balançar. Essa que é a verdade, onde a população em geral pensa nisso, né? Então, pensando nisso, que nem a Tamires disse, a gente tem que pensar no envelhecimento desde o momento que a gente nasce, desde o momento que a gente está sendo concebido. Por quê? Tudo leva à questão de uma qualidade de vida, alimentação saudável, exercício físico desde pequeno, a gente tem que começar a fazer, tá trabalhando relacionado a isso, hábitos do dia a dia que a gente tem que levar em consideração, tem que prestar atenção relacionado como que eu quero fazer escolhas, né, boas relacionado à minha atividade física, o exercício programado, né, como assim, né, exercício programado, o que eu falo? Não, normalmente a gente pensa assim, eu preciso todo dia ir 1 hora na academia. Então, a maioria das pessoas acham que se elas não reservarem aquela 1 hora, não existe exercício físico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, várias pesquisas têm mostrado que qualquer atividade física conta. Então, qualquer movimento conta. Então, eu fazer uma atividade física é diferente do exercício. Porém, às vezes eu vou no mercado, eu vou de carro ou vou de moto. Às vezes a padaria é 2 quarteirões de casa. Eu vou lá, pego a motinha, pego o carro e vou. Em vez de decidir ir a pé, às vezes onde eu trabalho eu tenho como parar 2 quarteirões longe, mas às vezes eu estou sempre com pressa, né? Sempre o tempo. Mas, né, como que eu consigo colocar isso no meu dia a dia? Né? Então, o limpar a casa, né? Muitas donas de casa vêm e falam assim, mas eu trabalho o dia inteiro, eu já estou me exercitando, né? Então, quer dizer, será que isso não adianta para mim ter uma qualidade de vida? Mas você não está sempre reclamando de dor? Então, quer dizer, o nosso corpo pede para que a gente se exercite mais. Então, qual que é o mais recomendado? Qual que é que a Organização Mundial da Saúde recomenda para o nosso dia a dia estar fazendo, né? Então, vamos começar lá das crianças e adolescentes, né? Eles falam que pelo menos 60 minutos dia, 3 vezes na semana, de moderada a vigorosa, né? O que significa? Vocês vão ver que eu vou falar a respeito de moderado a vigoroso. Por quê? O moderado é uma caminhada
mais rápida. Não é aquele passeio ao shopping. É aquela hora que você precisa atravessar a rua, só que de repente vem a motinho e vocês... Então é uma caminhada mais moderada, né? Você tá. Aí a intensidade mais vigorosa é quando você pensa assim: tem um leão atrás de mim, então eu preciso correr, ou senão eu tô lascada, né? Essa que é a verdade. Então tem que correr bastante. Então vigoroso é aquela coisa bem intensa, né? Tem que fazer muito esforço. Então as crianças precisam disso para gastar energia, né? As nossas crianças hoje em dia, elas estão muito na beira da TV, muito na beira do celular, e a gente precisa colocar essa criançada para estar se cuidando mais, né? Aí os adultos, né, que aí depois dos 18 até os 60, até os 64 anos, a gente fala que eles precisam fazer de 150 a 300 minutos de atividade física, né, e mais 2 dias de fortalecimento muscular. Então, além de fazer o trabalho aeróbico, além de fazer o treino, a gente precisa fortalecer, né? E como que a gente fortalece isso? A gente pode fortalecer na academia, né? Que muitas pessoas fazem isso, né? Ou treinos livres, com intensidade, com um professor organizando e fazendo um trabalho específico para que vocês ganhem músculo, né? Para que vocês tenham força muscular em relação a isso, né? E a parte do idoso, né? Que aí o envelhecimento chega nessa questão aí das pessoas acima de 60 anos, e que a atividade física, além das atividades relacionadas aos adultos, a gente acrescenta um pouco mais, que é um treino de dupla tarefa, que são exercícios físicos juntos com trabalhos cognitivos, trabalho de propriocepção, que é para trabalhar o equilíbrio, porque os idosos começam o quê? Ter muita queda, né? Se machucarem, dificuldade de levantarem, dificuldade de subir uma escada. Então, é onde a gente começa a perceber, né, que aquele idoso ou aquela pessoa, ela está tendo uma perca muscular, que a gente costuma falar, né, em nomes científicos, a gente tem um nome, essa doença, que chama sarcopenia, né? Ela é uma perda de massa muscular e função musculoesquelética, né, onde vai ter a diminuição, né, dessa massa. Realmente, em idosos, você consegue observar, né, que muitos idosos têm essa perda visível, né? Então, a instabilidade, onde você vê que o idoso às vezes vai pendendo para um lado, para o outro, né? Então, a capacidade de vida diária desse idoso, né? Então, ele não consegue, às vezes, se cuidar sozinho, né? Por causa de estar um pouco mais fraco e tudo mais, né? Aí, só para mim voltar um pouquinho, que eu dei uma puladinha no que eu ia comentar, é que a atividade física, você fazendo desde cedo, a gente cria uma reserva, né? E essa reserva, ela serve para quê? Que quanto mais exercício eu fizer desde pequeno, uma qualidade melhor de vida desde pequeno, eu vou acrescentar, eu vou dar uma qualidade melhor lá no futuro. Então, eu vou dar mais força para o meu organismo ter resistência contra doenças. É mais ou menos isso. Então, você vai criar forças a mais de quando você ficar doente. Não tem aquelas pessoas que normalmente adoecem, mas vocês sempre viram e falam assim, nossa, você ficou doente? Nem parece, tá super bem. Então, vem dessa atividade, vem dessa qualidade de vida que vocês proporcionaram para o dia a dia, né? Então, substituir hábitos ruins para que vocês pensem no envelhecimento depois lá no futuro, né? Que vocês vão ter uma qualidade, vocês vão ter retribuições de tudo isso que vocês fizerem desde já. E não é porque vocês não fizeram na infância de vocês que vocês não podem iniciar agora, né? Não conseguir pegar 1 minuto, 2 minutos, 3 para fazer uma atividade física. Eu sempre brinco que todo mundo tem uma cadeira em casa. Então, se vocês começarem a fazer 20, senta e levanta, vocês, até o final da vida de vocês, garanto que vocês vão estar fazendo muito mais que isso, né?
E falando um pouquinho da rede do SUS, que é onde eu trabalho e atuo, né, que nem a Tamires comentou, que eu atuo nessa área, o SUS, muitas pessoas acham que para fazer atividade física precisa ser pago. E o nosso SUS, ele atua nessa prevenção e nesse tratamento. E temos profissionais para lidar com isso, né? Eu sou uma delas, ajudo muitas pessoas para fazer esse tratamento, para fazer essa prevenção, né? Então a gente tem como agradecer, né? E começar a aproveitar um pouco mais, porque as pessoas desacreditam que a gente possa ter uma qualidade boa dentro do SUS, né? E vão buscar os postos de saúde só para quê? Tomar remédio, né? E não querem prestar atenção que é onde está a qualidade, que é onde que vai resolver a sua dor nas costas, onde que vai resolver a sua depressão, a sua ansiedade, né? Ela vai ser nessa questão de se cuidar, de prevenir, de começar a pensar um pouquinho mais no dia a dia e não só pensar, não tenho dinheiro hoje, então deixa para a semana que vem, que aí eu consigo, ou deixa para o ano que vem, né? Que muitas pessoas falam da dieta, vamos deixar para o ano que vem que vai, né? Ou para segunda-feira. Não é verdade? Com certeza. Laine, eu falo que assim, né, você trouxe praticamente ali uma segunda etapa, assim, dentro da minha linha de raciocínio, né? E a Tamires trouxe a introdução também nesse sentido. E é claro que agora quem vai falar é a Diane, que vai falar aí da melhor idade, né, de todos esses cuidados dentro disso, dessa linha de reflexões que nós estamos trazendo aqui hoje, mas é justamente isso, né? Quem não tem uma cadeira em casa, né? Quem não tem uma cadeira em casa? Então, assim, a partir de hoje, quem não fizer, qual vai ser a desculpa que você vai dar para você? Eu costumo dizer que as pessoas contam muitas histórias para si mesma, né? E eu falo isso por conhecimento de causa, em algumas vezes, lá atrás, né? Porque a Elaine é minha cunhada, então a Elaine não deixa eu mentir aqui, né, gente? Não sou uma atleta e nem sou uma mestre, né? Mas dentro disso, é claro que Deus uniu aí as especialistas das áreas para realmente puxar minha orelha primeiramente. Então, assim, tudo que elas estão trazendo, nós, desde que nós nascemos, que nós vivemos aí a nossa infância, a nossa juventude, toda a nossa adolescência e até hoje, né, a vida adulta, claro que está totalmente ligado, né? Então, assim, dentro disso, realmente olhar para aquilo que nós desejamos futuramente, o que nós queremos, né? Porque, assim, hoje nós estamos, nós quatro aqui, né, de certa forma, felizes, né, pelo momento, pelo conceito, pela ação que nós iniciamos aqui, que é a primeira conferência de saúde do Noroeste Paulista, que o nosso objetivo é justamente levar conhecimento e informação para as pessoas, para o novo despertar de cuidar da saúde. Porém, o assunto, ele é muito triste. Muitas vezes, quando eu tenho um idoso dentro da minha casa, quando meus avós, ou meus pais, ou alguém querido, ou alguma pessoa próxima, vivencia essas situações, né? Então, assim, o se locomover, né, hoje, ele é uma bênção que nós temos todos os dias, todos nós seres humanos, né? Nós aqui falando, e quando isso nos for tirado de alguma forma e nós não semearmos nada para que isso diminua o impacto ou não aconteça, realmente algo que nós precisamos repensar, né? E para falar ainda, desculpa, Elaine, só te cortei um pouquinho para poder falar sobre essa introdução, mas é que realmente ficou aqui borbulhando na minha cabeça. Eu tô vendo o pessoal chegando aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei a hora que o pessoal vai ver, né? Mas é um assunto extremamente relevante e é justamente para compartilhar o meu sentimento, né? Porque a vontade que eu tenho é de catar todo mundo que eu conheço, pelo menos eu, como eu fiz aqui, compartilhei, e trazer todo mundo para dentro desse assunto, né? Mas a minha parte foi feita, né? Eu estou consciente disso, que realmente o nosso objetivo é impactar pessoas.
Ô, Geise, acho que eu interrompendo um pouco também, acho que é interessante pensar sobre isso, né? Sobre o quanto a gente não pensa no nosso próprio envelhecimento. Por exemplo, quando nós vamos construir uma casa ou comprar uma casa, quem pensa que vai envelhecer ali e que precisa, por exemplo, ter uma barra de apoio? Ou quando vai comprar um tapete, qual é o melhor tapete ali, se você vai investir muito, ou qual a melhor decoração para aquilo no meu envelhecimento não me causar uma queda, uma fratura, por exemplo. O envelhecimento é uma coisa que a gente evita, né? É uma coisa que a gente tem medo, mas é uma coisa que está acontecendo todos os dias. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? E pensar o quanto nós hoje temos atitudes que são extremamente imediatistas e não pensam no futuro. Então a gente não planeja, né? A gente não pensa que a minha ação de hoje, da minha alimentação, do meu sono, ela vai influenciar completamente daqui a 10, 15, 20 anos e que isso é uma coisa, como eu disse lá, o envelhecimento ele é irreversível, assim como todas as ações que a gente tem. Lógico, quando eu envelhecer, eu consigo fazer atividades e tomar atitudes que contribuam para que a minha qualidade de vida melhore. Mas o acúmulo de tarefas e coisas que eu fiz ao longo da minha vida, ele também tá ali, né, no meu corpo vai sentir. Então, é até incrível quando a gente faz uma semana de atividade física, ou muda uma semana, 2, um mês, a nossa alimentação, o quanto o nosso corpo sente, né, e sente naquele momento. Então, imagina esse acúmulo ao longo dos anos, né, isso é uma coisa que a gente deveria pensar e falar mais sobre. Exatamente. Com certeza, né? A gente fica, né, só naquele momento de, tipo, vamos fazer o agora e esquece que a gente vai, né, o nosso organismo, ele é tão perfeito, né, Tamires, que ele vai te reservar coisas boas, né, que nem eu falei, lá no futuro ele vai ter a sua reserva boa, mas ele também vai reservar o teu ruim. Tanto é que vem a quantidade de hipertensos, a quantidade de obesos, diabéticos, né? Então, são coisas que as pessoas acham que acontecem assim, me tornei hipertenso, né? Tipo, como se foi alguma coisa, pisei ali na graminha, né? E não, é uma consequência de uma vida toda, né? De um processo todo, né? E realmente, essa questão da casa, muitas pessoas, né? A hora que a gente faz um atendimento domiciliar, a gente repara muito nisso, né? As pessoas pensam hoje, né, naquilo grandioso, porém esquecem que a velhice chega para todo mundo. Né, Diane? Dá um prosseguimento aí para a gente continuar nosso assunto, para a nossa troca de experiências. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Acho que eu me... Estamos te ouvindo. Um pouco travando. Mas vamos lá. Só me dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo bem. Por favor. Estamos te ouvindo. Está um pouquinho baixo, mas dá para te ouvir sim. Beleza. Tá, vou tentar falar um pouco. Quero agradecer as meninas aí que colocaram aí um tema muito bacana e apresentaram muito bem. Parabéns, Tamires, Elaine, Geisa, aqui com vocês. E continuando aí, né, no tema, as meninas colocaram muito bem a propósito, a apresentação aí dos 150 anos, né, a população está aumentando, envelhecendo, e a Elaine colocou, nós precisamos fazer atividade física e tudo mais, mas tem todo um contexto aí também a acrescentar que eu trouxe para vocês, que é a parte, a atividade física fundamental, indiscutível esse tema, a alimentação, né, alimentação, estresse, né, como que a gente se avalia aí, a gente indo muito, será que a gente tem e no auge aí do trabalho, tanta coisa, tanta informação no dia a dia, e a gente acaba ficando muito em
atender tudo e todos e acaba desfocando um pouquinho dos mesmos. Então, é só para refletir um pouquinho a respeito das outras questões, né? Atividade física, e eu costumo dizer que é um estilo de vida da água, né? Espiritualidade. Não vim falar de religião, mas eu costumo falar a respeito de acreditar em algo maior, se conectar, né? Seja Deus, universo, estrela, sol, enfim, cada um busca de fato muito importante, né? Em relação ao nível de estresse, né? Que aí tantos problemas de saúde relacionado ao emocional. Ansiedade, né, no tempo de hoje é, de fato, tá muito comum, inclusive situações que a gente não se ouvia falar, que era ansiedade em criança, tá muito comum hoje, né, por conta de tantas informações aí, e até as crianças estão sendo acometidas. Tirar um período, né? Um momento de lazer, um momento de... os meus alunos às vezes costumam falar assim, mas o que você gosta de fazer? Eu amo viajar. Mas preciso de dinheiro, mas tem outras coisas, né? Um descanso. Procura o que você gosta, né? O que eu gosto de fazer, o que me faz bem. Às vezes é se conectar com a natureza, fazer uma caminhada, ou assistir um filme, ou simplesmente não fazer nada. Então, mensurar o nível de estresse é de extrema importância, né? E fora que a gente tem que pensar aí nas doenças relacionadas ao envelhecimento, adquirir aí uma hipertensão, uma diabetes, por conta de todos esses estresses, né? Uma demência. Hoje tem muitos estudos que trazem, né, o Alzheimer em si. Eu estou estimulando algo novo. O que eu estou fazendo aí? Só inúmeras doenças aí relacionadas ao estilo de vida que envolve tudo isso. E, de fato, como eu quero envelhecer? Será que eu quero envelhecer uma pessoa saudável? A gente vê idosos aí de 90 anos que estão ativos ainda, que fazem compra, têm sua própria autonomia, que conseguem ter uma vida super saudável. Eu posso citar algumas pessoas que 60 anos foi o ápice da descoberta aí de felicidade. E olha só, às vezes, pelo contrário, né? Nossa, quando eu ficar com 60, eu vou ficar velho. Pelo contrário, encontrou uma razão de vir trabalhar e foi só curtir a vida. E a gente vê muito. E com o aumento aí da população e o avanço da medicina, né? Antigamente se morria com 70 anos. Hoje temos muitos idosos centenários. Muitos idosos. Então a gente tem que pensar em tudo isso, que foi muito bem colocado pelas meninas, né? Nosso futuro, como vai ser? Como que eu quero envelhecer? Tá tudo bem hoje, mas e amanhã? Será que eu não vou ter aí a lista gigantesca de medicamentos que os idosos, né, fazem uso? Será que realmente eu vou ter a minha mobilidade, cuidado? Quem vai cuidar de mim? Hoje, com a mudança do cenário, né, vamos dizer, do casamento tradicional, né? Hoje, o arranjo familiar está mudando e é muito comum, né? Os relacionamentos estão mudando. Então, o número de filhos em muitos casais
optam por não ter filhos. E muitos casais optam por ter um animal de estimação, né? E aí, quem vai cuidar, né, do idoso? Será que realmente eu não quero me cuidar o suficiente para eu não precisar de cuidados? Então, tudo isso é de se pensar e se analisar hoje, né? Conforme as atitudes que a gente vai tomando hoje, é o que a gente vai refletir e de hoje para colher amanhã. E é isso. Tantas coisas aí. Hoje a gente tem idosos que passam quase 10 anos, né? Dependente de cuidados, numa cama, com sonda, totalmente dependente 100% de outra pessoa. É de se refletir, onde eu quero envelhecer? Será que é numa casa de repouso? Será que é num asilo? Será que hoje eu tenho condição de estar onde? Né? Quem vai cuidar de mim se por acaso eu precisar? Não, eu vou me cuidar para que eu consiga aí ter também, né? Será que eu tenho um plano de saúde adequado, né, que possa atender a minha velhice, o meu envelhecimento? Será que a minha família tem, né, sabe tudo que o meu plano, por exemplo, né, oferece? Porque, Geisa, você acredita, nós não sabemos todos os benefícios que o plano de saúde oferece? Acredito. E às vezes passa por situações difíceis, porque não tem informação, né? Então, é isso. É o que eu trouxe aí um pouquinho para vocês. Não sei se talvez fui claro o suficiente, mas é o que eu penso. Excelente compartilhamento, né? Que todas essas profissionais maravilhosas, a Tamir Trindade, a Elaine Durante, a Jane trouxe para nós aqui, né? E, como eu disse para vocês, a primeira a ser provocada nessa reflexão e nesses insights sou eu, né? Por quê? Porque toda essa trajetória eu vivo, meus entes queridos viveram, né? E vivem, alguns até hoje, dadas a fase que eles estão da vida. E nós também, se Deus permitir, nós viveremos aí mais um período para virar essa curva e chegar na melhor idade, né? E tudo que eu vejo hoje em relação ao plano de saúde, né, é o impacto diretamente disso, né? De quais são os pilares que o plano de saúde é impactado. Primeiro, porque o plano de saúde, o primeiro pilar dele ali é a saúde, é o cuidado da saúde. Isso tem mudado muito, né? Porque hoje as pessoas realmente não têm muita informação, embora esteja, né, por todos os meios possíveis, mas às vezes as pessoas, muitas pessoas já buscam isso já há algum tempo, outras estão despertando agora, e outras eu sei que vão despertar mais futuramente, mas é justamente para buscar as alternativas que o plano oferece, além da consulta de prevenção, dos exames preventivos, né, até que para evitar que chegue ali na internação. Hoje, as companhias operadoras de saúde ou seguradoras, né, no caso do seguro-saúde, oferecem inúmeros grupos, né, grupos, métodos, formas, para que realmente as pessoas possam trabalhar essa qualidade de vida, realmente a prevenção e a promoção à saúde. Cada uma delas tem um nome diferente, mas todas com esse conceito de cuidar, realmente para mudar a cultura. Porque todos nós sabemos, né, que a conta ela só fecha do plano de saúde desde que haja um equilíbrio, né, entre o beneficiário e a operadora de saúde, se for um plano pessoa física, por exemplo, ou individual familiar, ou ainda, né, que eu falo que são 3 pilares, a operadora em conjunto com a empresa e, no terceiro pilar, o beneficiário, para que essa tríade ela possa fazer uma aliança realmente engajada de gestão e prevenção à saúde. O terceiro pilar. Porque realmente, futuramente, né, claro, isso a conta não fecha. Fora isso, tem vários outros, né? O mercado oferece aplicativo gratuito, não gratuito,
em relação a todos esses cuidados, justamente para otimizar esse cuidado com as pessoas, né? Dentro disso, vocês foram trazendo algumas situações que eu, quando ingressei no mercado de planos de saúde, realmente eu ficava me perguntando, né, qual era, minha pergunta sempre foi, meu ponto de interrogação, qual era a causa de todo esse efeito, né, das pessoas questionarem a precificação do plano de saúde, as pessoas não terem condições, muitas vezes, de terem plano de saúde, ou só procurarem um plano de saúde quando elas realmente estavam necessitadas, e nós sabemos que o plano de saúde tem carência. Então, hoje, eu entendo que é uma questão cultural, e é claro que acredito que todas nós compartilhamos desse sentimento, que é justamente levar a informação para as pessoas que existe uma necessidade de ter o conhecimento, né, de ter a informação, perdão, que ela se torne conhecimento para que nós possamos incluir no nosso planejamento de vida, tanto nos cuidados da saúde, mas também cuidados de prevenção e promoção à saúde, mas também no cuidado com o planejamento financeiro, né? Porque nada adianta se nós ficarmos questionando, ó céus, ó terra, durante toda uma vida e não fizermos nada para mudar isso. Então, por exemplo, quando eu vejo causa e efeito, a falta de planejamento financeiro para se ter um plano de saúde ou para se ter um envelhecimento saudável, ele é o mesmo, ele só depende da pessoa que está aqui tomando a decisão ou não. Dentro disso, dadas as condições e as proporções, o mercado ele oferece inúmeras possibilidades. Todos nós enfrentamos desafios diariamente, com certeza, né, em relação aos pilares aí da nossa vida, a todas as áreas da nossa vida. Mas o importante é a gente ter consciência realmente e poder trabalhar em relação a isso. Os números, eles falam por si só, né, em relação à quantidade de idosos que tem no país hoje, a quantidade de idosos que possuem um plano de saúde, que isso não chega nem praticamente a 10% da quantidade de idosos. Então, como a Elaine trouxe, né, o Sistema Único de Saúde, ele oferece isso, né, aos cidadãos. Então, assim, o que nós precisamos é realmente buscar informação, ter o conhecimento de tudo isso e transformar em ação para que o nosso dia a dia ele seja mais saudável e sustentável. Dentro disso, todos nós vivemos num excesso, eu vou dizer, né, de atividades ou de procrastinação para não fazer essas atividades. Concordam? Cada um vai ter a sua verdade, cada um vai ter a sua história naquele momento, né? Porém, quando todos nós, né, chegarmos na terceira idade, nós vamos olhar para trás e dizer: esse é o efeito de uma vida toda. A causa eu construí ao longo dela. Esse é o meu pensamento, né? Claro que em relação de plano de saúde, beneficiário, né? Isso existem inúmeros questionamentos no país, né? Mas desde que regulamentou-se os planos de saúde, eles também vêm fazendo uma arquitetura para fazer essa gestão do benefício, né? E por si só, nenhum dos pilares, nem a operadora de saúde ou a seguradora, a empresa que contratou, o beneficiário que tem o plano, de nada vai acontecer se ficar só no planejamento. Realmente vai depender da ação do beneficiário da ponta. E esse beneficiário na ponta é cada um de nós, cidadãos, né, que devemos buscar a informação e transformar ela em conhecimento e fazer ação. Com certeza, né, Geis? Se a gente não busca, né, isso até mesmo no plano, no SUS, a gente tem o nosso direito, né? Então, o nosso direito, ele não pode ser tirado. E as pessoas esquecem de buscá-la, né? Deixam, não, deixa para lá, depois eu resolvo isso e tudo mais, né? Então, a gente tem que batalhar por aquilo que a gente acredita, né, e merece. Então, se a gente merece uma saúde melhor, então vamos batalhar por isso. Então, se a gente quer envelhecer melhor, então vamos batalhar,
né? Se eu quero uma qualidade, se eu quero alguma coisa, né? Eu vou comentar aqui, a Rafaele comentou da avó que acabou precisando de cuidados, né? E que foi muito bem ativa. Só que o que acontece, né? O que é o ser ativo, né? Eu não sei qual é a idade, né? Só que antigamente o ser ativo, ele era muito mais rigoroso, né? Era uma atividade muito mais pesada, diferente do que é hoje, né? E hoje em dia é mel na chupeta, que nem o pessoal diz, né? Antigamente não, os trabalhos eram muito difíceis, a vida da dona de casa era muito mais difícil, né? Quarar roupa, né? Arear a panela. Então é uma qualidade de vida muito diferente do que tem hoje. Então o sofrimento dessas pessoas que vieram é difícil você conseguir falar que é isso ou não. E não é só porque realmente, não é só porque você teve uma vida ativa que isso vai garantir que no seu futuro você não vai ter nada, mesmo porque a gente não pode esquecer que a gente tem doenças que aparecem no decorrer, principalmente na velhice, né? Que nem a Tamires acabou falando, Tamires não, a Diane, não sei qual das duas falaram, desculpa, do Alzheimer, de outras doenças que vêm e aparecem, então, que acabam precisando de tratamentos e que, infelizmente, acabam, né, tendo que ter realmente mais cuidados, precisam de uma necessidade, né, desse cuidado melhor com esse idoso em si. Exatamente. Eu falo que é muito da mentalidade, né? Se eu quiser enxergar isso, eu vou olhar isso. Se eu quiser abrir um pouquinho mais, eu vou enxergar. E se eu quiser abrir tudo, né, eu vou conseguir. Então, assim, eu falo com propriedade, né, com conhecimento de causa, que é muito a mentalidade, né? Porque para quem me conhece, minha família vem de uma família muito simples, muito humilde mesmo. E dentro disso, existem várias crenças que realmente são projetadas ao longo da nossa vida em relação a isso, como a Lene colocou, a questão das atividades, né? Seja do lar, em relação a fazer atividade física, em relação à alimentação, em relação à parte financeira, em relação ao planejamento de vida, né? Envolvendo ali as áreas da nossa vida. Então, realmente, veio trazer bastante conhecimento para a gente, né, com essa facilidade da internet, né, claro que ao mesmo tempo que ela trouxe uma facilidade para nós levarmos as informações para as pessoas, no sentido de cuidado com elas mesmo, para que elas tentem contribuir, né, com a vida delas mesmas e das pessoas que estão ao redor delas, por exemplo, né, de certa forma, isso está totalmente ligado à nossa cultura, né? Então, é extremamente importante que nós sabemos aí, tenhamos a consciência de colocar tudo isso em equilíbrio, né? Colocar ali dentro de uma balança, porque nos trouxe muita facilidade, só que ao mesmo tempo nos trouxe um excesso de informação, que as pessoas às vezes se deparam com tanta coisa, ouvem tanta coisa, e acabam de fazer o pouco, né? Aquele pouco que está dentro delas, que elas já sabem o que elas têm que fazer, né? Então, essa é a minha visão. Bom, pode falar também. Só para finalizar aqui a minha fala, eu acho que é importante a gente pensar com tudo isso que a gente disse, né? Quais pequenas ações eu posso tomar hoje para que no futuro isso possa me ajudar. Então, não estabelecer grandes metas, mas pequenas conquistas, assim. Não consigo fazer atividade física todos os dias, ou não consigo abrir mão de um hábito alimentar que eu tenho que não é tão saudável, mas no que eu posso compensar, né? Quais atividades, quais coisas eu posso fazer no meu dia a dia que pode me ajudar ali no meu envelhecimento, porque a gente sempre tem esse costume, né, de estabelecer grandes metas e a gente não consegue, se frustra, né, e fica naquele, a gente sempre posterga, dá desculpas e acaba não fazendo nada. Então, o que a gente pode fazer hoje para que no meu futuro eu não seja aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, tá ali acamado,
a família está tendo que se desdobrar, porque às vezes não tem aquela condição de cuidar, e a gente não se planejou. Então, acho que hoje, a partir de hoje, a gente deveria pensar que o que eu posso fazer hoje tá para talvez mudar o meu futuro e planejar a minha velhice. E é isso. Exatamente. Se eu tenho um plano de saúde, eu vou procurar minha operadora de saúde para entender quais são os programas que ela oferece. Se eu não tenho um plano de saúde, eu vou procurar o Sistema Único de Saúde e vou entender, né, Elaine, quais são os programas que o Sistema Único me oferece. E vou me programar dentro da minha rotina, dentro das minhas condições. E se os meus horários não baterem, eu não conseguir participar, todo mundo tem uma cadeira em casa, né, Elaine? Todo mundo tem uma cadeira em casa. A Elaine já orientou, coloca ela lá. A Elaine vai orientar aí, ó, como é que senta, levanta, faz um exercício para tentar minimizar aí os impactos na velhice. Não é mesmo, Diane? É isso aí, tem alguns vídeos, né? Tem muita coisa no YouTube, aqui no canal também. Já vou convidar todos para se inscrever no canal do YouTube Cuidando de Idosos. Tem alguns vídeos de exercício, e depois eu já deixo aqui um convite para a Elaine, para a gente gravar alguns vídeos aqui para deixar disponibilizado, né? Exercícios simples e rápidos para fazer. Está disponível aí para o pessoal, quem quiser acessar, né, diariamente. É isso aí. Tem um comentário aqui, ó, da Rafa. Vou por aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O pessoal compartilhando, comentando. Pode ler, Geise, com você. Pensamos no presente e não nos preparamos para o futuro. E se queremos chegar lá, precisamos estar bem em todos os sentidos. Gratidão pela partilha de vocês, muitas chaves virando. Obrigada pela participação de todos que estiveram aqui conosco, que compartilharam, que vão compartilhar, né, que vão dar a oportunidade aí das pessoas se conectarem conosco de alguma forma e entrar aí no nosso ciclo de bate-papo da saúde, que só está começando. Tem mais um? Tem mais um comentário aqui. Por favor. Na Camilo. Na Camilo. Pular, né? Deveríamos escutar esse tema todo dia. Risos. Eu entendi qual foi essa risadinha, porque o que nós falamos, né? O assunto hoje parece leve, mas se nós pensarmos realmente no futuro, nas condições, né? E ela disse mais alguma coisa, deixa eu só... E ela disse, né, só completando, pensar no eu do futuro e prevenir muitas doenças e dificuldades. Exatamente. Para a pessoa que está, né, cada um de nós mais uma vez, e para as pessoas que estarão ao nosso lado na oportunidade, não é mesmo? Com certeza, né? Só uma curiosidade aí, né, que para falar, né, que normalmente as mulheres falam assim, os homens sempre ficam melhores, né, envelhecendo, não vem problema, né, a musculatura sempre boa, né? Mas tanto para a mulher quanto o homem, né, a partir dos 40 anos, a gente começa a perder só por estar, a gente perde quase 2% de músculo, de massa muscular ao ano. Então, quer dizer, a mulher que chega lá e fala assim, com 50, 40 anos, 50 aninhos, não tô, meu tchauzinho não tá bom, o que eu preciso fazer? Então, começa a malhar hoje. Para chegar lá nos 60, 70, 80, dando um tchauzinho muito bem fortinho. Fortinho, exatamente, sem constrangimento, né, Elaine? A Aline Tainara, ela disse tema maravilhoso. Muito obrigada a todas que estiveram aqui. Nós estamos no último minuto de transmissão da nossa live, aliás, passados os últimos minutos. Gostaria que cada uma das especialistas que estiveram aqui conosco se despedissem, né? Fiquem à vontade para compartilhar suas redes sociais e seguirem aí, @audiosaúde e Cuidando de Idosos, da Diane e da Diane. É isso aí.
Bom, posso começar? Agradecendo. Pode. Quero agradecer vocês, meninas, maravilhosa, foi muito bom. Nossa primeira live, alguns erros de transmissão, celular cai, enfim, peço perdão aí, mas a gente vai procurar aprendendo, né? Estou aprendendo com vocês, Tamires, Elaine, Geise, gratidão aos comentários, todos que entraram, compartilharam comentário. Gente, não temos palavras para agradecer aí. Levar informação, levar conhecimento, e precisando de nós, né, estamos totalmente à disposição para tirar dúvida, para atendimento, para, enfim, conhecimento, estamos à disposição. Gratidão mesmo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, meninas. Geise, obrigada pela oportunidade de estar conversando, né? Obrigada, Natália, pelo apoio, né? Por aguentar aí minha ansiedade esse dia todo. E brigadão a todos que estiveram presentes no dia de hoje. Eu, Geise Silva, especialista em plano de saúde, agradeço a participação de todos que estiveram conosco nessa noite, mais uma vez que compartilharam, as especialistas, Jane, especialista em cuidados com idosos, a Elaine, personal em saúde, a Tamires Trindade, gerontóloga, eu, Geise Silva, vou ficando por aqui, espero vocês aí, seguindo as nossas redes sociais e que estejam conosco na nossa segunda live da primeira Conferência de Saúde do Noroeste Paulista. Fiquem com Deus e uma ótima noite, ótimo dia, uma ótima tarde ou uma boa madrugada.